Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. E o tema da aula de hoje é piada, o texto que faz rir. Na aula de hoje você irá aprender como fazer uma boa leitura em voz alta a partir dos textos do gênero textual piada. Mas antes de começar, eu vou passar algumas informações sobre a aula de hoje. Enquanto isso, estudante, já prepare aí um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar o assunto da aula de hoje, tá bom? E já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, é só você pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. Bom, essa aula foi planejada para o 7º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade ler em voz alta textos literários diversos, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação, indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráficos editoriais, como negritos, itálicos, caixa alta, ilustrações, etc., para análise posterior, empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e sinestésicos necessários aos efeitos de sentidos pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocal que convenham ao gênero poético e a situação de compartilhamento em questão. E tem como objetivo desenvolver a leitura de textos orais a partir de textos do gênero piada. Você, estudante, já leu textos do gênero textual piada? Sabe como fazer uma boa leitura em voz alta desses textos que são cheios de humor? Consegue fazer uma boa interpretação deles? Na aula de hoje, você vai aprender como fazer uma boa leitura em voz alta daqueles textos que costumam fazer a gente rir. Os textos do gênero piada. Antes de você conhecer um pouco mais sobre os textos do gênero textual piada, eu quero antes falar sobre o quanto a leitura, não só de textos do gênero piada, tá? Mas o quanto a leitura de todos os textos é muito importante. Ler ajuda no desenvolvimento da imaginação, da criatividade, aumenta o nosso vocabulário, ou seja, conhecemos novas palavras e trabalha também a memorização. Além disso, nos permite conhecer várias histórias. Se a leitura é tão importante assim, é preciso saber também como fazer uma boa leitura dos textos. Você sabe como fazer uma boa leitura dos textos? Eu vou dar algumas dicas para você sobre como fazer uma boa leitura de textos em voz alta. Por isso, muita atenção, tá bom? Depois que você aprender mais sobre leitura de textos em voz alta, eu quero que você em casa passe a ler textos desse tipo, piada, que são super divertidos. E eu mostrarei para vocês ainda aqui nessa aula. Para fazer uma boa leitura de texto em voz alta, é importante, primeiro aqui, respeitar o ritmo. Como assim, professora? Existem textos que pedem uma leitura mais rápida e outros que pedem uma leitura mais lenta. É preciso saber que tipo de texto estamos lendo, para saber se a leitura será feita mais rápida ou mais lenta. Além disso, dentro de um mesmo texto, existem momentos que pedem uma leitura mais lenta e outros momentos que pedem uma leitura mais rápida. Por exemplo, se no texto existe um momento em que o personagem se assusta e solta a seguinte expressão. Aqui, veja só, o personagem levou um susto. E ele fala, ai, que susto! É provável que nesse momento a pessoa esteja falando mais rápido e também mais alto.
Se tiver dúvida, basta olhar como aquele termo está escrito. Está em caixa alta? Está em negrito? Tem uma exclamação? As pontuações são importantes na hora de fazer a leitura em voz alta. Segunda dica, pausas. Quando pensamos em pausas no texto, também estamos falando sobre pontuação. Quer ver um exemplo? Veja só. Veja só esse diálogo, acompanhe aí. Bom, acho que ainda não falei o meu nome. Me chamo Paulo. Qual é o seu nome? Não tinha falado e eu acabei não falando o meu. Meu nome é Vicente. Como ainda não se conhecem, Paulo decide se apresentar e perguntar o nome da pessoa que conheceu. E aí ele diz, bom, acho que ainda não falei o meu nome. Me chamo Paulo. Qual é o seu nome? Faz a pergunta. E aí, a resposta, não tinha falado. E eu acabei não falando o meu. Meu nome é Vicente. Perceba as pausas. Perceba que as pontuações dão ritmo e também indicam quando uma pausa deve ser feita. Agora, as ilustrações. A ilustração ajuda também na interpretação do texto. Ou seja, além do texto escrito, quando o texto possui imagem, essa imagem ajuda a entender ainda mais o texto. A ilustração tem um porquê. Não está no texto apenas para deixá-lo mais bonito, mas sim complementar o sentido dele. As formas visuais também ocupam um lugar muito importante na compreensão e interpretação do texto. Além disso, na leitura em voz alta, precisamos explorar a entonação. A entonação pode ser mais alta ou mais baixa. Depende do desenrolar da história e do que os sinais de pontuação indicam. Outro ponto importante é o seguinte: antes da leitura em voz alta, é importante fazer a leitura em voz baixa. Assim, na hora da leitura em voz alta, já saberemos mais, por exemplo, sobre como serão feitas as entonações no texto. Agora, vou dar um exemplo para vocês de um texto do gênero discursivo piada. Você sabe que texto é esse? A piada, que também pode ser chamada de anedota, é uma história curta, de final engraçado e às vezes surpreendente, que tem como objetivo provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. Veja só um exemplo de texto do gênero piada. Vou fazer a leitura desse texto. Muita atenção para perceber os sinais de pontuação, a ilustração e os recursos como as letras no formato caixa alta, em negrito e muito mais são expressas no texto. Tudo isso ajudará na leitura e também na interpretação do texto. Vamos à leitura. Dúvida. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda, quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou, passou um lagarto ali. O outro perguntou, lagarto ou largato? O primeiro respondeu, não sei não, o bicho passou muito rápido. Você entendeu a piada? Entendeu o texto? Vamos interpretar. Primeiro, veja o título. O título aqui em cima, veja, dúvida. O título está em negrito e em caixa alta. O objetivo do escritor é chamar a atenção do leitor para o título ao fazer a leitura do texto. O título é dúvida. Mas dúvida sobre o quê? Vamos então descobrir. Vamos então ler o texto outra vez para descobrir qual é a dúvida. Agora procurem no texto qual é a dúvida. Veja só. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda, quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou, passou um lagarto ali. O outro perguntou, lagarto ou largato? O primeiro respondeu, não sei não, o bicho passou muito rápido.
Perceba que o primeiro compadre falou a palavra largato e o segundo perguntou lagarto ou largato. Qual é a forma correta que essa palavra é escrita? E aí, você sabe a resposta? Sabe tirar essa dúvida do compadre? Vamos ver se o primeiro compadre, ou seja, o segundo amigo, conseguiu tirar a dúvida do primeiro compadre. Veja só o que o primeiro compadre disse. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda, quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou, passou um largato ali. O outro perguntou, lagarto ou largato? O primeiro respondeu, não sei não, o bicho passou muito rápido. Pelo visto, o primeiro compadre não entendeu a pergunta do amigo. O primeiro compadre entende que lagarto era uma espécie de animal e largato era outra espécie de animal. E como o animal passou muito rápido, ele não sabia dizer qual era a espécie. Na realidade, a dúvida era sobre a escrita correta da palavra. Na realidade, não se diz largato, e sim lagarto. Veja só uma foto aqui do animal. Esse aqui é um lagarto. Viu só como ler e interpretar um texto é importante? Para a aula de hoje, eu trouxe uma estudante para participar. Ela vai ler um texto com a gente. Então, eu quero convidar agora a nossa estudante para a aula de hoje. Então, estamos aqui com a estudante que vai participar da aula junto com a gente. Pode se apresentar e falar de qual escola você é. Oi, eu sou a Heloísa e eu sou da escola MF Oliveira Castro. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Eu espero que você se divirta aqui na aula e participe muito com a gente, tá bom? Bom, a Heloísa, gente, ela vai ler e interpretar um texto aqui com a gente. Também vai fazer atividades junto com você que está aí assistindo e participando das aulas do Dever em Casa e na TV. Ela acompanhou toda a aula aqui no estúdio e agora vai participar. Então, vamos lá, vamos à leitura. Mas antes disso, vamos lembrar aqui de algumas dicas sobre leitura em voz alta. Lembre-se, Heloísa, que os sinais de pontuação são muito importantes na hora da leitura, tá bom? Então, o ponto final, as vírgulas, o ponto de exclamação. Aqui também, esse traço aqui, ó, que indica um diálogo. Tudo isso ajuda na hora de ler e interpretar um texto, tá bom? Ah, lembre-se também, a leitura em voz alta é importante, mas antes disso é bom dar uma olhada no texto, dar uma lida em voz baixa, para depois ler em voz alta, tá ok? Então, vou dar um tempinho aí para você dar uma lida bem rapidinho no texto em voz baixa. Pronto? Pronto. Então, você aí de casa, ó, pode acompanhar a leitura da Heloísa. Ou então até mesmo ler aqui com a gente. Pode ler, Heloísa. Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador. Moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente. São 2,30, garoto. Então, o Juquinho fala alto. Ei, pessoal, todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar. Muito bem, Heloísa. Sua leitura é excelente. Você foi muito bem. Tá bom? Bem, agora que você já leu o texto, algumas perguntas. Você já tinha lido esse texto antes? Não. Não? Foi a primeira vez? Foi. E qual é o assunto do texto? O que você entendeu ao ler o texto? Bom, eu entendi que o Juquinha queria comprar o ônibus, não pagar uma passagem para ir a algum lugar. Excelente interpretação que a Heloísa fez do texto. Então, o Juquinha, ele queria ir lá, gente. Dá quanto? Quanto que ele queria dar pelo ônibus? 2,30. 2,30 e comprar o ônibus todo pra ele. Queria o ônibus todo pra ele. Vê se pode uma coisa dessa com 2,30. Não dá, né, Juquinha? Muito bem. Você já mostrou que aprendeu sobre leitura, que entendeu bastante sobre leitura em voz alta, né? Se as dicas foram importantes pra você, excelente. Já vi que você tem uma ótima leitura, isso é muito bom, Heloísa. E também interpretou muito bem o texto.
Vamos agora fazer algumas atividades, então, para praticar ainda mais o que nós vimos na aula de hoje. Tá pronto para as atividades? Tô pronta. Tá pronta? Heloísa já nasceu pronta, gente. E você, estudante que está aí assistindo a aula, também participe da aula de hoje, hein? Façam as atividades aí, eu quero ver vocês acertando todas as atividades. Então, vamos lá? Então, é hora de praticar. Vamos, então, à atividade de número 1, que diz assim: leia o texto abaixo. Lembrando que respeitar os sinais de pontuação é muito importante na hora da leitura do texto. E também fazer uma leitura prévia antes de fazer a leitura em voz alta. É importante fazer a leitura em voz baixa, tá combinado? Então, fazer a leitura em voz baixa antes de realizar a leitura em voz alta. Tá combinado, Heloísa? Uhum. Pode fazer, então, a leitura em voz baixa. Você, estudante, vai fazendo a leitura em voz baixa também, junto com a Heloísa. Depois você poderá ouvir a leitura dela e também ler em voz alta aí da sua casa e participar com a gente, tá bom? Já fez a leitura? Uhum. Então pode fazer a leitura em voz alta agora. Joãozinho chega atrasado na aula novamente. A professora fala: chegou atrasado de novo, Joãozinho. Ele responde: mas a senhora disse que nunca é tarde para aprender. Então agora chegou a hora de fazer aqui as atividades, ó. Qual é o gênero textual do texto que acabou de ler, Luísa? Você é de casa também. Isso aí que acabou de ler. Letra A é uma notícia? Ou letra B é uma piada? Ou letra C é um anúncio? Ou letra D é uma propaganda? Eu vou dar um tempo para você pensar e para vocês aí de casa também pensarem, tá bom? Qual é a resposta? Letra A, notícia. Letra B, piada. Letra C, anúncio. Ou letra D, propaganda? Pensem um pouco. Acho que já sei. Já sabe? Uhum. Qual é a resposta, Heloísa? Letra B, piada. Será que ela acertou, gente? É piada? Letra B, piada. A resposta está correta. Muito bem, Heloísa. Parabéns. Você prestou muita atenção na aula mesmo. Lembre-se de que a piada, que também pode ser chamada de anedota, é uma história curta e com um final engraçado e às vezes surpreendente, que tem como objetivo provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. Agora, então, vamos para a atividade de número 2. Preparada, Heloísa? Preparada. Então, ainda sobre a piadinha abaixo, responda a questão 2, que é essa aí. Se você quiser, pode fazer a leitura outra vez, não tem problema. Você prefere fazer a leitura antes ou já seguir? Vamos sim. Vamos seguir? Uhum. Então, vamos lá. O que você entendeu da história que acabou de ler? Essa história aqui. Se você quiser, pode fazer a leitura bem rapidinho também, não tem problema. E aí, o que você entendeu da história? Eu entendi que a professora estava querendo dizer em outro sentido, não nesse sentido dele se atrasar todos os dias para ir para a escola, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui eles brincam com a palavra tarde. A palavra tarde para Joãozinho significa assim: se eu chegar em qualquer horário na aula, eu vou aprender de qualquer forma. Então, eu posso chegar cedo ou tarde, em qualquer horário, porque o importante para o professor é aprender. Mas, na verdade, a professora estava falando sobre idade. Para a professora, não tem idade para aprender. Então, uma resposta possível aqui, a Heloísa já respondeu muito bem. A gente vai ver aqui outra resposta. Veja só, o estudante interpretou errado a fala da professora. Ela estava querendo dizer que não existe uma idade para aprender. Mas ele entendeu que mesmo chegando atrasado, o importante é aprender. Então você acertou, Heloísa. Acertou as duas questões, você é de parabéns, muito bem.
E você que está vendo essa aula, fez as atividades? Eu espero que sim. Agora vamos ver um resumo do que você aprendeu na aula de hoje. Mas antes disso, já marcou sua presença aqui nas aulas da TV? Se ainda não, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua presença. Agora sim, veja só o que você aprendeu na aula de hoje. Um resumo, hein, Heloísa? Na aula de hoje você aprendeu sobre a leitura em voz alta. Você viu o quanto as pontuações, as ilustrações e alguns recursos são importantes na compreensão e interpretação do texto. Entendeu a importância da entonação de voz e da leitura em voz baixa antes da leitura em voz alta, não foi isso, Heloísa? Foi isso. Descobriu o que é gênero textual? Piada. Ouviu e leu alguns textos do gênero textual piada. Ouviu e fez a interpretação de textos. Então, agora eu vou deixar um desafio para vocês que estão assistindo aí a aula do Dever em Casa na TV. Veja só o desafio que eu vou deixar para vocês. Fica para você também, Heloísa, fazer e mandar pra gente. Leia os textos abaixo em voz alta. Pode ler pra gente, Heloísa? Texto 1. Doutor, estou com memória fraca. Desde quando? Desde quando? O quê? Muito bem. Texto 2. Quer fazer uma leitura em voz baixa, Heloísa, antes? Texto 2 agora. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Então a pergunta é a seguinte: qual dos textos pertence ao gênero piada? O texto 1 ou o texto 2? O que você entendeu da história que pertence ao gênero piada? Qual a interpretação que você fez do texto do gênero piada? E aí você vai escrever em seu caderno e tirar uma foto, ou então você vai gravar um vídeo contando pra gente. E vai responder e vai enviar pra gente aqui, ó, por este QR Code, ou então pelo telefone 27 99 661 0143. Eu vou dar um tempo para você copiar o telefone ou tirar uma foto. Um tempo para vocês. A aula de hoje está chegando ao fim. Está chegando ao fim, Heloísa. Eu espero que Heloísa tenha gostado e espero também que o pessoal de casa tenha gostado. Até a próxima e lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!